Fala galera, então pessoal, a partir de agora nós vamos falar sobre um novo assunto que é a parte de polinômios, tá? A gente encerrou aquela parte toda sobre números complexos, né? E agora nós vamos adentrar em um outro tópico, ou seja, nós mudamos completamente de assunto. Vamos falar agora sobre polinômios, né? No caso aqui, polinômios e função polinomial. Tá? Esse assunto aqui se encontra no volume 11, tanto é que o capítulo agora mudou, nós estávamos trabalhando com o capítulo 26, agora é o capítulo 27, tá? E essa parte introdutória aqui está nas páginas 33 até a página 37. Olha só, pessoal, polinômio, esse assunto aqui sobre polinômio, a gente estuda isso, pessoal, acreditem se quiser, lá no 8º ano do ensino fundamental. Se você quiser aprender isso aqui, pega o livro do 8º ano, gente, que explica esse negócio bem simplesinho. E você vai ver exercício sobre isso aqui que eu vou passar pra você, gente. Tá todo no livro do 8º ano do ensino fundamental, gente. Vocês já viram isso. Tanto é que quando eu for ensinar pra vocês, vocês vão lembrar de bastante coisa aqui. Eu tenho certeza disso, tá? Então, olha só. A parte teórica que não tem muito o que falar, a gente já começa já na prática mesmo. Então, olha só. Aqui eu tenho esse polinômio aqui como exemplo, tá bom? Esse P aqui só para dizer que é o polinômio. P, né, de polinômio. Então, vai ser P de x. Quer dizer, aqui o x, gente, é a variável. A variável é a letra do seu polinômio, tá? Então, P de x quer dizer, entre parênteses aqui, está dizendo quem que é a sua variável. Quem que é a sua letra dentro desse seu polinômio aqui, no caso, é o x, tá? E aqui a variável, gente, ele tem diversos graus. O que é o grau? É o expoente da variável. Então, por exemplo, essa variável aqui, o expoente dela é 3. Já essa de cá, que é a mesma, né? O expoente é 2 e aqui o meu expoente é 1. Tá bom? E esses números, tá? Que está multiplicando a variável, gente, igual aqui, a variável que é elevada a 3, tem um número multiplicando ele. A variável x elevado a 2, tem um número multiplicando essa variável. O x elevado a 1 tem um número multiplicando. E esse número aqui, ó, ele não tem x, tá? Na verdade tem, seria o x elevado a 0, que o x elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então seria menos 14 multiplicado por x elevado a 0, que é 1. Ou seja, então o x ele desaparece, mas na verdade existe, tá? Então olha só, a gente diz que a gente chama ele de termo independente, tá bom? Então os números que multiplicam as variáveis é chamado de coeficiente, tá? As letras é a variável e o expoente de cada variável é o grau. Então vamos aqui discriminar cada um desses itens aqui. Vamos estudar o polinômio, tá? Parte por parte. Então começando, primeiro, nesse polinômio aqui, gente, quem é a variável dele? Quem é a letra dele? O x. Tá? Agora, os coeficientes. O coeficiente eu vou separar por cada variável com grau diferente. Por exemplo, ó, a variável aqui, ó, que tem grau 3, ó, elevado a 3, quem está multiplicando? É o 1, gente. Então, o coeficiente é 1, tá? A variável a gente chama de parte literal, é a parte que tem letra. E os coeficientes é a parte numérica, é o número, tá bom? Aqui, x ao quadrado, quem está multiplicando x ao quadrado? Esse menos 5 aqui, então esse coeficiente do x ao quadrado é menos 5. E o x elevado a 1 aqui, não tem nada? Ah, você vai me falar assim que é 0. Não, gente, não tem nada, é 1. Se fosse 0, desapareceria, porque 0 vezes x desaparece, né? Então é 1, quando não tem nada é 1. Porque quando o 1 está multiplicando qualquer coisa, esse 1 não é obrigado a aparecer, tá bom? Só o fato do x aparecer aqui me diz que é 1, né? Tem um x ali, ó. Tá? Se eu pego 1 e multiplico por aquela coisa, ela continua sendo a mesma coisa, tá? Então, por isso na matemática, às vezes o 1 não aparece. Então, tem essa diferença entre, aparece 1, não aparece... Não, gente, matemática, tem coisa que às vezes não é necessário aparecer 1. Então, nesse caso aqui, não tem necessidade. Por isso que não aparece. Mas, se você quiser colocar aqui 1 vezes x, você pode, tá bom? Não tem nada de errado você colocar 1 vezes x aqui, não. E o termo independente é o número que não tem x, que no caso aqui é o menos 14, tá? Agora, o grau do polinômio, gente, tá? O grau do polinômio. O grau do polinômio, gente, é a variável aqui que tem o maior grau, tá bom? No caso aqui, ó, vou olhar a variável aqui, o maior grau aqui é 3, então o grau do polinômio é grau 3. Olha só, pessoal, quando a gente vai estudar sobre polinômio, só voltando aqui, é assim, ó. Esse termozinho aqui é chamado de monômio. O que é monômio? É uma multiplicação entre um número e uma letra. Ou pode ser só um número, tá? Então isso é chamado de monômio. Aqui eu tenho a multiplicação de um número por uma letra. Essa letra ainda está elevada a 2, não tem problema. Então isso aqui é um monômio, tá? Esse daqui, ó, é outro monômio. Aqui eu tenho, ó,
esse x elevado a 3 é um monômio, esse menos 5x ao quadrado é outro monômio, o mais x é outro monômio, o menos 14 é outro monômio, tá? Então o monômio ele é uma multiplicação entre um número e uma letra, certo? Ou então ele pode ser simplesmente um número. Então olha aqui, quando você tem um único termozinho aqui, um único monômiozinho, é chamado de monômio, tá? Quando você tem dois monômios, você pode chamar isso de binômio, tá? Quando você tem, ó, três monômios, você pode chamar isso de trinômio, tá? Agora, quando você tem mais de três, aí não tem mais nome específico, aí a gente chama de polinômio, tá? Poli, vários, tá? Então, vários monômios. Mas, quando você tem dois monômio, você pode chamar isso de polinômio também, mas se você quiser falar binômio, pode. Quando você tem 3, você pode chamar polinômio também, porque tem mais de um, mas se você quiser também, ele tem um número específico chamado trinômio. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um polinômio, gente, é um conjunto, é uma conjunto de monômios, então você vai somar, subtrair vários monômios, então tem aqui, ó, cada termo desse aqui, ó, é um monômio. Isso aqui, gente, vocês vê lá no 8º ano, aqui a gente passa meio que por cima disso aí, porque você já sabe o que é isso aí. Tá bom? Então, ó, isso aqui é um polinômio, tá bom? Então, continuando, vamos para esse próximo exemplo aqui, ó. Eu tenho esse polinômio aqui. Nesse polinômio aqui agora, a minha variável agora eu vou mudar, vou chamar ela de y, tá bom? Não tem problema algum, você pode chamar a sua variável de qualquer letra, tá bom, pessoal? Então, olha só. Primeiro, a variável y, os coeficientes, ó, aqui eu tenho, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, deixa eu só voltar para explicar uma coisa para vocês aqui, que aqui eu vou ter que comentar sobre isso. Olha só, aqui eu tenho, ó, x elevado a 3 é o maior grau, aqui eu tenho x elevado a 2, aqui eu tenho x elevado a 1, e aqui no 14 é como se tivesse o x elevado a 0, ele não aparece. Tá vendo que eu tenho todas as variáveis com os seus respectivos graus? Né? X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e aqui já não aparece mais. Quando isso acontece, a gente diz que é um polinômio completo, tá? Todas as variáveis de grau aí tá na sequência correta, né? Já nesse outro caso aqui, eu tenho, ó, p de y igual a y elevado a 5 menos 3y elevado a 2 mais 17. Olha só, o grau dessa minha variável y aqui é 5, né? O próximo aqui é 2. Tá vendo que ele pulou do 5 para o 2? Depois do 2 ele pula para aqui, para o y elevado a 0. Então, nesse caso, a gente diz que esse polinômio ele é um polinômio incompleto, porque ele não tem todos os graus de variável aí, da maior até chegar no menor. Por exemplo, começou no 5, ele vai até no 4, 3, 2 até chegar no 0. Né? Então, no caso, ele pulou, então ele é incompleto. Mas, olha só, eu vou discriminar para vocês todas as variáveis aqui, para você entender. Primeiro, a variável aqui desse meu polinômio é desculpa, y. É y, não é x não. Os coeficientes, então vamos começar pelo y elevado a 5, tá? O y elevado a 5, o meu coeficiente dele é 1, tá? O y elevado a 4 não apareceu, quer dizer que o coeficiente é 0, tá? Então não apareceu, tem um 0 multiplicando. Y elevado a 3, também o coeficiente é 0. Y elevado a 2, o coeficiente é menos 3 aqui, ó. E o y elevado a 1 não apareceu, quer dizer que o coeficiente dele também é 0. No caso aqui do meu termo independente é 17 e o grau é o maior grau da minha variável, que no caso é 5, tá bom? Nós aprendemos assim no fundamental e no médio sobre equação e função de segundo grau, né? Aqui agora nós vamos aprender, gente, sobre funções de grau maior, grau 3, grau 4, grau 5. Só lembrando que quando a equação, quando o polinômio ele tem um grau 2, quer dizer que nós vamos encontrar dois valores para x. Você lembra disso? Fórmula de Bhaskara, né? Quando a sua função, o seu polinômio tem grau 5, quer dizer que vai ser 3 valores de x, ou seja, 5 raízes. Quando é do segundo grau é 2 raízes, tá? Vamos comentar mais pra frente sobre essa questão, tá? Aqui é apresentado para vocês a forma geral, tem lá no livro desse formato aqui, tá bom? Isso aqui, ó, é AN multiplicado por x elevado a n, quer dizer, aqui eu vou ter a variável x elevado a um expoente qualquer, aqui está sendo maior, aqui é simplesmente o coeficiente desse mesmo expoente que n aqui, mas o próximo aqui vai diminuindo, aqui meu expoente vai ser, por exemplo, se aqui é n, aqui vai ser n menos 1, vai diminuindo, e aqui vai ser o coeficiente respectivo ao x elevado ao n menos 1, até chegar no zero, gente. Você não precisa entender isso aqui, às vezes você olha e pensa assim, nossa, que tem louco, né? Não precisa entender, vamos aqui para a prática que vocês vão entender. É isso aqui, gente, ó, é um polinômio, ele vai diminuindo, ó, vai diminuindo o expoente. 3, 2, depende de qual expoente ele começa. Se ele começou do 3, aqui ele vai até o 0. Se ele começou do 10, ele vai diminuindo até chegar no 0. Ou seja,
É esse aqui que está dizendo essa forma geral aqui. Mas vamos para a prática. Olha só, a partir daqui, só com esses conhecimentos aqui agora, nós conseguimos resolver algumas questõezinhas aqui. Vamos para esses dois exemplos aqui, ó, né, sobre essa parte inicial. Olha só, determine M, tá? Vou até destacar aqui, ó, determine M para que o grau de P de x igual a m mais 1 x à quarta mais 2x ao quadrado menos x mais 17 seja 2. Ou seja, aqui está dizendo assim, ó, descubra para mim o valor dessa letra m aqui, ó, de modo que esse polinômio aqui, ó, de modo que esse polinômio aqui seja de grau 2. Bom, se o polinômio vai ser de grau 2, significa que o maior grau aqui da variável tem que ser 2. Ou seja, é aqui, ó. Ela tem que ser daqui para lá, ó. Ela vai ser de grau 2, esse meu polinômio. Ou seja, tá vendo que aqui eu tenho x elevado a 4? Isso aqui eu tenho que zerar isso aqui, ó. Significa que, ó, m mais 1 vai ter que ser igual a 0. Porque se eu tenho 0 aqui e multiplico por x elevado a 4, vai zerar esse meu x elevado a 4. Ele vai sumir e vai sobrar só essa parte aqui, ó. Aí ele se torna um polinômio de grau 2. Ou do segundo grau, tá? Então vai ser, ó, m mais 1 precisa ser igual a 0, gente. Passo 1 para lá, vai ficar o quê? Que m é igual a menos 1, tá? Se o m é igual a menos 1, vem e substitua aqui, ó. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? 0. Então vai ficar 0 vezes x à quarta. Então zerei essa parte aqui. Tá vendo como que eu fiz aqui? Eu descobri o valor de m de forma que eu zero o coeficiente do x elevado a 4. Tá? Próximo exemplo aqui, ó. O grau de P de y, my elevado a 3, mais 5k y à quarta é 3. Então ele está dizendo que o grau é 3, gente. O grau desse meu polinômio aqui é 3. Só que aqui eu tenho um m e aqui eu tenho 5k. Se o grau é 3, gente, quer dizer que y elevado a 4 aqui precisa zerar. Então quer dizer, quem está multiplicando o y à quarta? 5k. Ou seja, eu preciso que esse meu 5k seja igual a 0. Passo 5 dividindo, vai ficar o quê? Que k é igual a 0. Ou seja, eu preciso que o meu k seja igual a 0. Por quê? Porque eu multiplico 5 vezes k, vai dar quanto? 0. 0 vezes y à quarta vai dar 0. Então zerei isso aqui. Sobra o quê? Sobra aqui, ó. Então o meu polinômio vai ser o quê? De grau 3. Mas não basta, não é suficiente. Sabe por quê? Imagina, e se meu m for 0? Né? Aí ele deixa de ser do terceiro grau da mesma forma. Então, eu vou ter que colocar uma segunda condição. Qual? Eu vou colocar que o m precisa ser diferente de 0. Ele não pode ser 0. Pode ser qualquer número, menos 0. Porque se ele for 0, eu vou zerar o y na terceira. E não pode. Eu quero que o meu polinômio seja de grau 3. Né? Então, aqui ele mandou calcular o m e o k. Então, calculei os dois. Pessoal, é o seguinte, eu vou paralisar a aula nesse ponto aqui, porque o vídeo está um pouquinho grande. Se eu for continuar, ele vai ficar bem maior, né? Então, vamos encerrar nossa aula de hoje aqui nesse ponto, tá bom? Dando continuidade, né, na próxima aula, né? E vamos finalizar essa parte introdutória sobre o estudo de polinômios, ok? Então, fui!